Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão e vamos começar aqui com o nosso tópico primeiro dos conhecimentos pedagógicos, que é políticas públicas no contexto social. Você sabe o que é política pública? Tem ideia do que seja política pública? Pois é, o que são as políticas públicas? Políticas públicas são políticas feitas pela iniciativa pública e que vão, claro, baseadas na Constituição, e que vão ali favorecer a população, né? A intenção é sempre essa, favorecer a população de alguma maneira, tá? Então esse é um tópico muito importante que a gente vai colocar aqui, ó. Presta atenção, são conjuntos de programas, ações, decisões tomadas pelo governo nacional, estadual, municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados. Vejam, pode ter um programa feito apenas por entidades próprias do governo? Sim. Pode ter um programa feito por entidades do governo com a participação popular e a participação privada? Também pode, sem problema nenhum, tá? Mas tem que ser um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacional, estadual ou municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos privados que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos de sociedade ou para determinado segmento social. Então, não são programas destinados a pessoas ou a grupos individuais, para uma pessoa. Não pode ser, embora isso exista no Brasil, com cara de ser para muitas pessoas, mas ele é feito visando a interesses próprios, interesses escusos, próprios. A gente vê muito isso na televisão hoje em dia. Mas não é esse a intenção, não é essa a intenção que tem o princípio das políticas públicas. Então as políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacional, municipal, estadual, tá? Então, governo federal, municipal e estadual, visando assegurar algum direito de um grupo de pessoas, tá? Bom, direito de quê? De cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Ou seja, correspondem a direitos assegurados na Constituição. E aí? Ficou claro o que é isso? O que é política pública? O que são políticas públicas? São políticas que asseguram direitos de grupos da sociedade e que estão amparadas pela Constituição. Beleza? Ok, vamos em frente, ó. Um programa da prefeitura, isso aqui é um exemplo então, ó. Um programa da prefeitura, certo? Que esteja beneficiando o seu bairro, por exemplo, é uma política pública. Então, pensa aí, aqui no estado de Mato Grosso, nós temos, por exemplo, ações ou políticas que são realizadas com a participação da sociedade, com a participação da sociedade organizada, do segmento público e privado, mas com a participação mais efetiva, quer dizer, quem fez o programa foi o governo, pensa aí, isso aí é uma política pública. A educação, a saúde, o meio ambiente, a água são direitos universais. Vejam, então se eu tiver um programa do governo, seja estadual, municipal ou federal, relacionado a por exemplo, desses itens, a educação, saúde, meio ambiente, isso é uma ação relacionada à política pública. Então, nós temos vários programas no Brasil. Por exemplo, nós temos o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, que pode ser relacionado, pode ser feito por entidade privada, pode ser feito por entidade particular, particular e privada é a mesma coisa, né? Por entidade pública, e pode ser feito, por exemplo, por ONGs, com iniciativa, com a ajuda do governo, correto? Então isso é uma política pública. Então eu tenho o programa EJA, tenho vários outros programas, vamos ver aqui no final, para que você tenha subsídio. Se tiver que escrever a sua redação sobre isso, você vai ter condição, tá? Então aqui, ó. Para assegurá-los e provê-los estão constituídas pela Carta Magna.
O que é Carta Magna, pessoal? Constituição. Constituição Federal. Então são direitos que estão lá na Carta Magna. O que você vai fazer? O governo vai pegar esses direitos, vai pegar essa situação, vai formular um programa ou vai incentivar um programa e esse programa vai ser colocado em prática com apoio federal e com ajuda, com a participação da iniciativa privada, se tiver que ser, tá? Ok? As políticas públicas de educação e saúde, por exemplo, também são políticas que são incentivadas pelo governo. Por que a gente fala desses temas aqui? Porque em se tratando de política pública e em se tratando de problema, onde é que estão os problemas? Os problemas estão na saúde, na educação, no saneamento básico. Nós temos lugares onde o saneamento básico é quase zero. Nós não temos saneamento básico. Nós não temos rede de esgoto, o esgoto corre a céu aberto. Então aí entra, como é um direito estabelecido na Carta Magna, estabelecido na Constituição Federal, entram aí as opções de política pública que são colocadas para melhorar essa situação. Tudo bem? Vamos à luta, ó. Por exemplo, exemplos de políticas públicas. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, nós tínhamos um programa chamado Programa MT Pré-Vestibular, do governo estadual de Mato Grosso, do qual eu fiz parte, alguns professores faziam parte, que significava o quê? Ora, quem tinha mais chance de entrar na Universidade Federal de Mato Grosso? Quem é que tinha mais chance de entrar na Universidade Federal de Mato Grosso? Eram aqueles alunos que podiam estar aqui fazendo o cursinho em escolas particulares que eram pagas, né? E os valores eram altos, e se era escola particular era paga, mas nem toda escola particular é paga. Tem escola particular em que a situação é de filantropia, então a escola teoricamente deve dar bolsas para alguns alunos, mas não era o caso. Então o que o governo de Mato Grosso fez bem, na minha opinião, tá? Pena que este programa ele não continua, embora fosse aí promessa do atual governo, não foi colocado em prática isso, que era o seguinte: levava através de videoconferência, através de aula de videoconferência, então nós íamos num estúdio igual a esse aqui, só que era ao vivo, você daria aula lá, e você atendia muitos alunos. A Prefeitura de Cuiabá também fez um programa parecido, tá? Então esse é um programa de política pública, que leva para alunos do interior de Mato Grosso, né, cuja capital está a mais de 1.000 quilômetros, por exemplo, como é Colniza, Juína, que está a 700 quilômetros, você tem Guarantã, que está a 700, Alta Floresta, 800, então por aí vai. Nesses lugares mais longe, né, nos lugares mais distantes, o que acontecia? Você tinha uma aula lá, que pede seja de videoconferência, mas você dava oportunidade para aquela pessoa ter aula com esses professores que eram das escolas particulares naquela localidade. Então era uma coisa legal, era uma coisa boa, tá? Outra, programa que está aqui, do governo, foi iniciado no governo do PT, ó. Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que depois virou Minha Casa Minha Dívida, né? Porque o cara pegava e não conseguia pagar, certo? Então esses são dois programas que são exemplos de políticas públicas, políticas que foram colocadas para melhorar a vida do cidadão. E aí você tem na educação, por exemplo, o ProUni, que é um programa do governo federal, tá? E aí, o que acontece? Se espelhando nesses programas, a iniciativa privada, ela cria mecanismos também para criar oportunidades para quem não pode estudar, só que pago, né? Aí já não seria uma política pública, seria uma política privada, correto? Então a política pública visa atender uma demanda social que consta na Constituição, que está lá na Constituição Federal e que não é assegurada pelos governos. Então o governo cria um mecanismo, cria uma política para assegurar esse direito. Está claro o que é política pública? Então se cair alguma coisa sobre política pública, você já sabe, tá? Você já sabe, tá aqui. Ah, não entendeu? Volta a fita. Lembra da fita? Lembra da fita? Voltava a fita. Volta o vídeo e assiste novamente, tá? E se tiver alguma dúvida, manda um e-mailzinho pra gente que nós tentamos resolver o seu problema, se for possível, ok? Então vamos lá, ó.
o conceito de políticas públicas pode possuir dois sentidos diferentes. Então, vejam bem, sentidos diferentes, tá? Primeiro sentido é o sentido político, sempre tem viés político, tá? Por quê? Porque o homem ele não vive sem esse viés político. Sempre tem o interesse, o viés político, não seja um interesse político pessoal, porque o interesse político não pode ser pessoal. O interesse político deve ser um interesse político em prol da sociedade, teoricamente, tá? Encara-se a política pública como um processo de decisão, em que há naturalmente conflitos de interesse. Veja, quando há a questão política, no Brasil principalmente, há a questão de conflitos de interesse. Por que conflitos de interesse? Porque há muita coisa envolvida. Há muita coisa envolvida que não só o interesse público, tá? Por exemplo, no Brasil é muito comum uma pessoa que ganha um salário, por exemplo, de 15 mil reais como vereador, gastar 1 milhão, 2 milhões para se eleger num período de 4 anos. Vamos pensar? Uma pessoa que gaste aí 2 milhões para se eleger como vereador, com um salário de 15 mil reais, fazendo uma conta básica, não vai conseguir recuperar este dinheiro com o próprio salário em função do que ele já gastou para se eleger. Portanto, ou ele leva prejuízo, ou há algum interesse, alguém que banca essa pessoa, e isso é legítimo no Brasil, pode até não ser moral ou ético, mas é legítimo no Brasil, tá? E o que acontece? É legítimo, então a pessoa utiliza desse preço, só que ela fica presa a determinados interesses, certo? E quando ela vai estar lá defendendo algum ponto de vista, ela vai ter esse conflito de interesse. Então eu tenho um deputado que, por exemplo, que vai ser a favor de determinada política, que vai beneficiar muitas pessoas, mas outro deputado que vai ser contra determinadas políticas porque vai de encontro, ou seja, na contramão do que ele defende com seus grupos de interesse, aqueles grupos que talvez o tenham patrocinado na eleição. Gastam aquele dinheiro para colocá-lo lá. Portanto, há sempre, no sentido político, conflitos de interesse, tá? Bom, através das políticas públicas, o governo decide o que fazer ou não fazer. O segundo sentido se dá do ponto de vista administrativo. Então, vejam, são dois pontos de vista. O primeiro é no sentido político e o segundo no ponto de vista administrativo, tá? Esse ponto de vista administrativo aqui, as políticas públicas são um conjunto de projetos, programas e atividades realizadas pelo governo, que também tem conflitos de interesse, tá? Por quê? Um governo que está no poder, e esta palavra poder é muito significativa nesse sentido, ele está no poder, o que ele vai querer? Continuar no poder, tá? E aí eu lembro do filme Matrix, que o cara pergunta, né, o personagem Neo pergunta para um programa de computador, e o que essas pessoas querem? Poder. Quem quer poder, quer sempre ter mais poder. Então, quem quer poder, quem está no poder num governo, quer de novo ter o poder ou quer colocar o seu sucessor. Então, esse conjunto de projetos, programas e atividades realizados pelo governo devem atender a determinados interesses também, tá? E esses interesses podem ser o interesse pela população ou interesses que não sejam para a população, mas que atendam a algum projeto político individual. Portanto, o sentido político e o sentido administrativo estão interligados. Ok? Apesar de serem sentidos teoricamente opostos, eles se interligam quando há a palavra conflito de interesses. Tudo bem? Então vamos lá. Outra coisa, uma política pública pode tanto ser parte de uma política de Estado ou uma política de governo, tá? Então o que é uma política de Estado? É toda política que, independente do governo e do governante, deve ser realizada, porque é amparada pela Constituição. Então a política de Estado visa a
você atender aspectos relacionados à lei geral do país, à Constituição. Está na Constituição, então eu tenho que colocar. É direito da pessoa estudar. Então eu tenho que criar mecanismos, políticas públicas, para que a pessoa consiga entrar e ficar na escola. Tá? Por quê? Porque é um direito que ela tem estudar. Correto? É um direito que ela tem estudar. Então, quando você tem essas perspectivas, você acaba tendo que realizar ações, ou se você não realizar, você corre o risco, né? No caso o prefeito, o governador, etc., o presidente corre o risco de sofrer sanções administrativas porque você não realizou aquilo. Então, política de Estado é a política que, independente do governo, se é estadual, municipal ou federal, ele tem que fazer. Porque está na Constituição, está na Carta Magna. Já uma política de governo pode depender da alternância de poder. O que significa isso? Eu tenho um projeto que eu fiz no meu último ano de governo. Eu sou prefeito, fiz um último ano de governo, que era construir 1000 casas populares com o dinheiro advindo do BNDES, certo? E eu fiz isso, claro, com algum interesse político, para que eu pudesse me reeleger, certo? Então, o que acontece? No último ano de governo, eu fui lá, falei no meu programa que a casa ia sair no meu próximo governo, no meu próximo mandato, e eu estava me candidatando à reeleição, e patati, patatá, e parará. O que acontece? Acontece que eu perdi a eleição. Entra um novo governo e suspende. Claro que isso nunca aconteceu no Brasil, né? Mas ele suspende o programa, porque ele chega e usa o seguinte discurso: olha, foi uma irresponsabilidade daquele governo anterior tomar esse tipo de atitude, porque é impossível construir 1000 casas populares com o dinheiro que estava aqui. Certo? Então ele suspende. Isso é uma política de governo. Tá? Embora seja direito das pessoas terem moradia, essa construção depende de apoio e de decisão política, e não uma política de Estado. Tá? Não é não é o caso de as pessoas todas ficarem sem casa. Não, algumas pessoas teriam casa porque o governo incentivou a construção de casas populares, que as pessoas iam pagar mais barato, porque haveria incentivo, mas não houve condição, porque o governo não tem essa verba. Isso põe a responsabilidade do governo anterior. Pronto, não tem a casa. Diferente de não ter escola. Por exemplo, se não tem uma escola, o governo tem que fazer uma escola ali. Porque se a demanda de escola naquela localidade não tem escola, o governo tem que fazer escola, porque isso é uma política de Estado. Certo? Então, a política de Estado e a política de governo são coisas diferentes. Tá? Cada governo tem seus projetos que, por sua vez, se transformam em políticas públicas. Tá? Beleza? Política de Estado, política de governo. Tudo bem? Beleza? Ok. Então, agora vamos ver aqui, vejam bem, vejamos alguns exemplos desta distinção. Presta atenção. Política de Estado, política de governo. É muito comum ouvirmos dizer que a política externa do país deve ser uma política de Estado, ou seja, uma política orientada por ideais que transcendem governos e que se mantêm no longo prazo, porque é um direito fundamentado na Constituição, correto? Bom, políticas públicas eficientes que têm continuidade de um governo para o outro podem se transformar em políticas de Estado, tá? Então vamos supor que eu imaginei como governante, tá? Eu imaginei como governante que dar água tratada para as pessoas é importante. Até então ninguém tinha água tratada. Então eu, como governante, falei, não, vamos dar água tratada para as pessoas. E aí, essa água tratada melhorou a vida das pessoas, e a vida do Estado, obviamente. Por quê? Porque as pessoas começam a não ter mais problemas, não ter mais problemas de saúde, começam a viver melhor. E aí o que acontece? O número de pessoas que iam para as unidades de tratamento de saúde em função da água que não era tratada, começa a não ir mais. O governo começa a ter mais lucro com isso, começa a não ter prejuízo com isso, começa a ter
Mas, quando eu digo lucro, não digo lucro financeiro, né? Eu estou dizendo lucro no sentido de não ter que gastar mais dinheiro com a população porque elas não tinham água tratada. Então, isso vira uma coisa boa. Vamos lá, fazemos uma lei para que todo mundo tenha água tratada. Então, ó, políticas públicas eficientes que têm continuidade de um governo para o outro podem se transformar em política de Estado, tá? Então, a política de Estado é um direito que o governo tem que fazer, tá? E esse direito que o governo tem que fazer, às vezes, não está na Constituição, não está como um direito fundamental. E o que acontece? Isso pode virar um direito constitucional. Alguém pode fazer uma emenda na Constituição e colocar lá isso como um direito fundamental que o governo tem que praticar, tá? Então, vejam bem. Um possível exemplo disso é o programa Bolsa Família. Gente, Bolsa Família é uma coisa que não tem volta. A não ser que seja imposto e o governo que fizer isso vai colocar o seu prestígio em xeque. Por quê? Porque a Bolsa Família atende um número grande de pessoas que têm a Bolsa Família como um elemento fundamental para que ela possa sobreviver, comer, etc. Claro que existem isso foi colocado como uma espécie de esmola política, foi visto como isso, e isso acabou sendo um elemento fundamental que qualquer governo que entre tem que manter. Então aqui, ó, criado e expandido no governo do PT, cujos bons resultados levaram ao líder oposicionista Aécio Neves a propor que o programa seja transformado em política de Estado. Então, o Aécio Neves, quando foi candidato, perguntava para ele, "Você vai acabar?" Porque a ideia era essa, né? Não, tem muita gente com bolsa não sei o quê, bolsa não sei das quantas, e fica dependendo do governo, e fica mesmo. Aí eu queria ver qual governo que tem coragem de falar antes da eleição, eu vou tirar a Bolsa Família, vou acabar com a Bolsa Família. Não consegue. Por quê? Porque já criou um lastro de dependência muito forte. É uma política que faz com que pessoas que tenham pouca renda consigam ter alguma coisa mínima para poder sobreviver num país que nós temos muitas pessoas abaixo da linha da pobreza. Certo? Então, o candidato de oposição ao PT, que foi o Aécio Neves, né, chegou a dizer o seguinte, ó, não, vamos transformar isso numa política de Estado. Por quê? A ideia seria incorporar o programa à lei orgânica da assistência social. Lei, política de Estado. E política de Estado você tem que cumprir, tá? Por enquanto, se o governo quiser retirar a Bolsa Família, ele retira, acaba com isso e está tudo certo, tá? Bom, então o conceito de público hoje em dia não quer dizer somente gestão governamental, mas um interesse público que permeia o Estado e o governo, que a gente chama de primeiro setor. O Estado e o governo, primeiro setor. E a iniciativa privada, que é chamado segundo setor. E as diversas organizações da sociedade civil, terceiro setor. Então, ó, governo, primeiro setor, iniciativas privadas, segundo setor, e as organizações da sociedade civil, as ONGs, as organizações, os sistemas organizados, que a gente chama de terceiro setor. Correto? Isso são palavras que você pode usar, sim, na sua redação. Tá? Se você quiser se aprofundar mais, você se aprofunda, mas não tem necessidade. Com esses conceitos aqui, você já consegue pegar esse sistema, pegar esse assunto e fazer uma boa redação sobre ele. Tá bom? Olha lá. A maioria dos cidadãos ainda acredita, devido à tradição política brasileira, que a construção das políticas públicas cabe somente ao governo. Essa noção está errada. Não é só ao governo. O governo não cria nada se não houver uma demanda. Se não houver uma demanda, ele não vai criar nada a não ser que seja por interesses próprios. Tá? E aí, cabe a quem fiscalizar? As assembleias, as câmaras municipais, tá? A Assembleia Nacional, o Senado, são os órgãos que fiscalizam isso. Mas como nós já vimos lá atrás, que esses órgãos também são colocados em função, eles são organizados e são geridos em função de interesses ou de conflito de interesses, isso talvez possa passar em branco. Então, se eu tenho um governo em que tem a maioria na Assembleia, a maioria na Câmara Municipal, ou a maioria no Senado, ele vai
tentar, de alguma forma, passar os seus interesses, que nem sempre são interesses da população, tá? Então, essa noção está errada. Não é o governo que faz as leis em função da sociedade. Ele faz em função do que ele acha que a sociedade precisa. Mas ele tem que fazer leis em função do que a sociedade necessita de fato. São as demandas da sociedade. Então a sociedade vai lá, ela pede, ela tem uma demanda, então ela fala, ó, em função dessa demanda eu quero uma lei. Inclusive as leis podem ser de origem popular. Elas podem vir da população, podem ser de iniciativa popular. Ok? Ó, hoje a construção das políticas públicas é entendida como uma coprodução. Veja bem, ó, esta palavra aqui, ó, coprodução entre o Estado e a sociedade, ou seja, como a construção de interesse coletivo. Isso teoricamente, porque você não pode esquecer da palavrinha-chave, conflitos de interesse, tá? Então, ela pode ser, sim, coproduzida. Ela deve ser coproduzida. A população tem uma demanda, leva isso para as autoridades, para os políticos, e os políticos fazem as políticas públicas relacionadas a este conflito. Isso significa dizer que se não houver interação entre população e governo, não vai haver interesse popular envolvido, tá? Ou vai haver pouco interesse popular envolvido. Os interesses serão mais políticos e individuais. Nós vimos isso, a gente consegue ver isso muito claramente hoje no Brasil, com os inúmeros casos de corrupção que nós temos, tá? Conflitos de interesse pessoal. Ou seja, é o interesse pessoal, é o interesse de um grupo, é o interesse financeiro que geriu várias políticas que nós temos hoje, tá? E isso é muito ruim. Mesmo que essas políticas fossem bem intencionadas do ponto de vista de atender uma demanda. Só que ao atender a demanda, o recurso que vinha para esse programa era desviado, era manipulado, era superfaturado e enriquecia um número pequeno de pessoas, inclusive no poder aí, tá? Bom, então olha aqui, mais uma coisa. Ó, os políticos são eleitos, dentre outros motivos, com base em suas propostas de políticas e tentam realizá-las. Não é isso? É sempre isso. As promessas são promessas que são políticas que vão, ou promessas de políticas públicas que eles tentariam realizar. As políticas públicas são definidas no poder legislativo, ou seja, é lá que passa, não passa proposta, que se constrói, que se não constrói proposta, tá? E que se inserem os parlamentares, vereadores e deputados no processo. Então, assim, ponto de vista geral, eu elejo o meu candidato, ele vai lá e vai tentar, não foi porque eu o elegi, ou porque um grupo pequeno, ou porque um grupo o elegeu, tá? Que ele não vai ser representante de toda a população. Ele vai ser representante da população e não de grupos privados, tá? Então, eu vi num programa aqui regional, aqui de Cuiabá, programa de TV, em que o vereador da cidade de Várzea Grande dizia o seguinte: não, eu sou representante do governo. Ora, não é representante do governo. Os interesses públicos, teoricamente, deveriam suplantar, deveriam estar acima dos interesses do governo. O governo tem um interesse. Mas o vereador é representante do povo, não é representante da prefeita, é representante do... Embora com esse nome líder do prefeito, mas não é representante do prefeito. Ele foi eleito pelo povo, pela população, tá? Então, quando você é eleito pela população, você tem que inserir no seu currículo ali, na sua base, no seu rol de interesses, os interesses da população. Mas nem sempre é isso que acontece. Por quê? Porque há interesses políticos, há interesses pessoais, há um conflito de interesses que nós já colocamos lá atrás, que vão também permear todo esse processo, tá? Olha lá. E o Poder Executivo as coloca em prática. O Poder Executivo, então, como é que faz? Pego toda a parte de leis que eu tenho e aprovo e mando para o Poder Executivo. O Poder Executivo tem o poder de colocar em prática ou de vetar. O que acontece? Quando ele veta, volta para o Poder Legislativo, que vai
verificar se o veto do prefeito, do governador ou do presidente está correto ou não. Se não estiver correto, se no entendimento dos vereadores não estiver correto, eles fazem uma nova votação e aí o governo tem que sancionar aquela determinada lei, aquela determinada política para a população. Se não, não há, eles aceitam o veto, tá? E não derrubam esse veto. E aí a lei não entra em vigor, tá? Então o Poder Legislativo faz a lei, o Poder Executivo tem a possibilidade de colocar a lei em prática ou vetar a lei. E o Poder Legislativo tem a função também ou de manter o veto ou de derrubar o veto, tá? Nesse processo, cabe aos servidores públicos oferecer as informações necessárias ao processo de tomada de decisão dos políticos e, posteriormente, executar as políticas públicas definidas. Parece muito simples, né? Há um interesse, teoricamente, assim, há um interesse, a população leva esse interesse para os seus representantes que fazem uma política pública, que vota, que leva para o governo, que sanciona. Mas não há, porque há nesse meio, nesse ínterim, o conflito de interesses. Tá? Beleza? Ok. Então vamos lá, ó. Para terminar, nós podemos, dentro dessa parte das políticas públicas do Estado, políticas públicas para o Estado, nós podemos dividir assim. Podemos dividir, portanto, os atores das políticas públicas em dois grupos. Os estatais, são aqueles que exercem funções públicas no Estado, e os privados. Não possuem vínculo direto com a estrutura administrativa do Estado, mas trazem demandas a ele. Tá? Então, os estatais e os privados. Tudo bem? Então, em teoria, o que é política pública? Política pública, então, é toda a política que você tem, que você faz em função das pessoas, em função do direito constitucional das pessoas. Direitos esses relacionados a vários campos, principalmente à saúde, à educação e ao saneamento básico. Tá? Então, esses direitos e outros direitos. Por exemplo, o direito a comer. Né? No Brasil, se a pessoa passa fome, nós podemos fazer um projeto, um programa que vai beneficiar essas pessoas que passam fome. Por exemplo, criação de restaurantes populares para as pessoas que não têm onde comer. Isso pode ser com o apoio das iniciativas serem feitos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então essa foi a primeira parte relacionada às políticas públicas no contexto social. O que nós vamos ver agora serão as políticas públicas no contexto escolar, isso no nosso próximo vídeo. Tudo bem? Um abraço para vocês e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que vai fazer o concurso da SEDUC Mato Grosso 2017, fazer essa nossa isolada. Essa nossa isolada chama-se Políticas Públicas Educacionais, 100% focado e direcionado para a prova discursiva. Este concurso da SEDUC, tanto para o cargo de técnico quanto para o cargo de professor, a banca examinadora está cobrando uma prova discursiva, que é uma prova de redação, de até 30 linhas e mais 4 questões discursivas. 4 questões discursivas versando as duas provas sobre o quê? As políticas públicas educacionais. Cara, papo reto. Já pensou? O cara chega lá e pede para você fazer uma redação de 30 linhas sobre os efeitos negativos da escola inclusiva. Rapaz, e aí, se você não tiver o conteúdo, como é que você vai fazer? Então, pensando nisso, o LAC Concursos elaborou aí uma isolada específica para aqueles alunos que desejam somente esse conhecimento técnico, este conteúdo para subsidiar a elaboração da redação e das questões discursivas. Então, olha só, como é que nós elaboramos isso? Nós pegamos aqui, tem 2 módulos, tá? Tem um módulo que está sendo gravado nesse momento do nosso grande amigo e parceiro aqui, professor César Bodão. Tá? Ele vai pagar item a item lá do conteúdo e nós estamos oferecendo para os alunos mais um reforço pedagógico da nossa grande professora Márcia Gil, uma das maiores especialistas em conhecimentos pedagógicos do Brasil, professora Márcia Gil. Papo reto com vocês, se vocês assistirem às aulas do Bodão,
Mas as aulas da professora Márcia Gil, vocês terão todas as condições de acertarem todas as questões aí, aliás, terem condições de elaborar uma questão discursiva ou uma redação. Professor, quanto custa? Então, olha só, custa apenas, né, R$30, desculpa, custa apenas R$50 este módulo teórico, incluindo as aulas do professor César Bodão e as aulas da professora Márcia Gil. Não está incluso a correção de redação, tá? E nem questões discursivas. Agora, se você deseja fazer o nosso curso completo de provas discursivas, lá você vai ter aulas de redação, esses 2 módulos, e nós iremos corrigir 3 redações para vocês, já tem os temas sugeridos, e nós iremos corrigir mais 3 questões discursivas de acordo com o edital, e você terá aí todo o feedback do professor. Este módulo específico custa apenas aí 10 mensalidades de R$15. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês. Eu convido vocês a fazerem esse curso. É um curso muito competitivo. Nós aqui do Lá Concurso estamos fazendo a melhor preparação para o concurso da SEDUC. Tá certo? Ó, nós colocamos aqui no YouTube apenas 6 videoaulas do professor César e 6 videoaulas da professora Márcia Gil. Mas nós temos aí, com certeza, aí, umas 35, 40 videoaulas, e mais de 40, chega a quase 50 videoaulas para vocês dessa isolada nossa que custa apenas R$50 aí. Bacana? Então convido vocês a conhecer o Lá Concurso, convido vocês a estudarem conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Tá certo? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Fui, tchau! Clique lá